Bom dia, gente. Queria primeiro agradecer ao convite super especial, todo mundo da oficina, para esse momento super bacana, onde eu trouxe um pouquinho de conhecimento para vocês, trouxe umas ideias que podem fazer toda a diferença na hora do seu desempenho no Enem, tá bom? Em relação à matemática, a gente sabe que a nota da matemática, ela é a maior nota que existe no Enem das disciplinas, que tem aquele número de 45 questões de cada uma. Para quem não sabe, matemática já passou até de 1000 no Enem. Quem não sabe disso, é só pesquisar a prova de 2015. A maior nota do Brasil foi maior do que 1000. E geralmente fica na casa dos 990, 980, 970. É a nota que pode explodir como nenhuma outra disciplina. E a primeira notícia é a seguinte: se você quiser ultrapassar a barreira dos 800 em matemática, você precisa acertar pelo menos 30 questões. O que é um número bem interessante quando você tem 45. Significa, tem gente que nem sabe disso, mas se você acertar 30 questões no mínimo, você já está batendo aí na porta dos 800 em matemática. 36, 37, 38 já chega próximo a 900. Então é uma prova que tem muita força em relação à nota. E independente do curso que você vai fazer, se tem um peso grande ou um peso menor, matemática pode fazer toda a diferença. Tá bom? Bom, me perguntam muitas coisas sobre os conteúdos, né? Principalmente nessa reta final. Eu recebo muitas e muitas mensagens sobre se eu precisar mergulhar agora no conteúdo de matemática, quais são as principais coisas que eu preciso saber, quais são os principais tópicos que eu preciso estudar, tá bom? Então eu organizei algumas coisinhas aqui, acredito que muita gente sabe, mas é ótimo a gente ter uma referência, tá? Ter um norte. Então, em relação à matemática, eu dividi nessas frentes aqui, ó. A parte de matemática básica, ela envolve, para quem não conhece, essa informação, em torno de 40% da prova. É aquela matemática que você aprende no ensino fundamental, antes de entrar no ensino médio, que envolve interpretação de gráficos e tabelas, problemas do primeiro grau, razão, proporção. Isso engloba porcentagem, regra de 3, todo aquele assunto de matemática básica. Geometria, para quem gosta de geometria, é um prato cheio no Enem, tá? Tem mais ou menos 10 a 12, 13 questões envolvendo geometria. Muita coisa. Geometria plana e espacial são o carro-chefe da geometria, e analítica também aparece. Não muitas questões, mas sempre aparece analítica também. Estatística é uma coisa muito importante, cai sempre, porque é uma tendência do mundo moderno. A gente trabalha sempre com dados e a estatística está inserida nisso. Só para lembrar, média, mediana, moda, desvio padrão, variância, toda aquela parte de estatística. Trigonometria e sequências eu coloquei com a frente, que vem um pouquinho mais leve, vem menos um pouco no Enem, mas também está presente. E aqui, um xodó de muito aluno, né? Muita gente adora combinatória e probabilidade. Tem gente que ama, tem gente que não é muito fã, mas estou falando sério. Você tem mais de 5 questões juntando esses dois assuntos. Tem ano que já caiu 5 questões só de probabilidade. Então, tem que saber também, beleza? Bom, claro que tudo isso aqui faz parte de um trabalho contínuo e muito profundo. Vocês, inclusive, terão acessos a muito material, simulado, lista de exercícios. A gente está preparando uma série de questões, um projeto incrível, que a gente vai contar para vocês depois, sobre como explodir sua nota em matemática. Será que nessa reta final você tem como aumentar bastante seu desempenho? Tem. E a gente vai contar como é que você vai fazer isso. E é muito estudo, mas dá muito certo. Você vai levar, no mínimo, 10 questões no seu rendimento médio em matemática no Enem. 10 questões de matemática, acredite, é mais de 100 pontos. Impressionante, mas é verdade. Bom, o que é que eu trouxe aqui para a gente falar um pouco hoje sobre matemática do Enem? Eu trouxe um tema que cai simplesmente em todas as provas do Enem. Olha só, o Enem começou em 1998. Esse modelo que a gente faz hoje, de 45 de matemática, vem de 2009. Então, de 2009 até agora, né, são mais de 10 anos, todas as aplicações, primeira aplicação, segunda aplicação, PPL, prova digital, todas, cai esse tema que eu vou falar agora. E há duas notícias. Primeiro, é fácil de aprender?
Segundo, cai em todas as edições do Enem, sem exceção. Então, eu vou te dar agora uma ideia para resolver várias questões de vários anos. Inclusive, a gente já vai aprender aqui, já vai usar aqui com questão do Enem. É aprendendo na hora e já aplicando, beleza? É o seguinte, qual é o tema que eu vim falar? É sobre geometria, beleza? A gente teve um momento de matemática na parte de álgebra e eu trouxe outro na parte de geometria. O que eu escolhi para a gente falar hoje são os triângulos especiais, são triângulos bem famosos. Esse aqui é o primeiro triângulo especial. Eu chamo dos triângulos famosos porque eles realmente são muito populares, são verdadeiras celebridades nas provas de matemática, não só do Brasil, mas do mundo todo. Esse provavelmente aqui é o triângulo mais famoso da história da matemática. É o triângulo retângulo e com os ângulos formando uma progressão aritmética. Olha só, 30, 60, 90. Esse triângulo está presente sempre. Lembra que no Enem é tudo muito contextualizado. Então é uma dica que eu sempre dou. Saiba o que você está calculando. Nunca esqueça disso. Leia a questão e tente se conectar com o momento que está sendo apresentado ali. Não fica tentando pegar só uma figura aleatória ou só uma informação. Leia o problema. O Enem quer saber se você é protagonista da situação. Então você tem que ler, interpretar e resolver. Beleza? Bom, o que é que eu tenho para dar sobre essa dica nesse triângulo, tá bom? Normalmente a gente calcularia seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras. O que eu tenho para trazer aqui é uma forma mais rápida de você resolver, tá bom? Primeira coisa, todo triângulo que tem essa característica, 30 graus, 60 graus, 90 graus, todo, sem exceção, os lados obedecem a esse padrão. Vamos lá, qual é o padrão? É bem simples. Qualquer pessoa, até quem não gosta de matemática, até quem tem dificuldade, até quem é de uma área completamente diferente, consegue aprender isso e aplicar sem problemas. Vamos lá. Primeira coisa, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é sempre metade da hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado, a gente já sabe, e o cateto oposto a 30 é sempre a metade. Por isso que eu chamo sempre assim, ó, x e 2x. O cateto oposto é sempre metade da hipotenusa. E o cateto adjacente quer dizer vizinho, tá? O cateto adjacente é sempre aquele valor vezes raiz de 3. Sempre. Hoje eu trouxe 2 triângulos especiais para vocês. Um eu vou fazer aqui e o outro já eu mostro e tem até uma surpresa para vocês. Bom, vamos combinar aqui, ó. Cateto oposto a 30. E outra coisa, o triângulo pode estar deitado, pode estar em pé, pode estar de cabeça para baixo. A posição você vai ter que organizar e no problema. Cateto oposto a 30, metade da hipotenusa, e o outro cateto maior é ele vezes raiz de 3. Vou dar um exemplo rápido aqui. Numa situação que ele está passando o slide. Vai passar aqui rapidinho. Pronto. Eu coloquei uma situação, ó. Se a gente voltar, o triângulo estava deitado. Eu coloquei ele em pé. Por quê? Porque a gente não pode esperar uma posição fixa. Pode vir de qualquer maneira. Eu coloquei ele em pezinho aqui. Onde é que está o 30? Está vendo que o 30 está lá em cima? O cateto oposto a 30 é metade da hipotenusa. Ó. A hipotenusa é 8, o cateto oposto é 4. E o adjacente é sempre 4 raiz de 3. Ó. É o de baixo vezes raiz de 3. Isso vai mudar? Não, não vai mudar. É sempre assim. Agora, você acha que no Enem vai vir uma questão que já tem um triângulo, encontre os lados? Não é assim. Isso acontecia quando a gente estava no 9º ano, isso acontece em alguns vestibulares mais tradicionais. O Enem ele coloca você numa situação-problema. Se você não souber ler, interpretar, se conectar com a questão, vai achar que é muito mais difícil do que na verdade é. Então, não vai vir o problema já com o desenho pronto. Vem uma situação. E aí você vai ter que ser capaz de ler, interpretar e resolver. Novamente, para a gente fazer o problema, olha só, não precisa nem fazer figura complicada, cálculo. Não esquece desse triângulo. Cateto oposto a 30, metade da hipotenusa, sempre. X, 2x e o outro é x raiz de 3. Sempre, tá? Eu trouxe uma questão do Enem. Olha o tamanho do texto dessa questão. Muita gente, quando olha para um problema desse, faz isso aqui é uma geometria super avançada, uma coisa super complicada. Como é que eu vou trabalhar com isso aí? Vamos ler a situação. Isso fala de um pergolado, que é aquela estrutura que tem umas vigas, geralmente para fazer, às vezes, jardim de inverno. Você olha numa casa, num restaurante, em algum local, tem um pergolado, que é uma estrutura para quebrar um pouco
a incidência do sol, da luminosidade. O fato de ter essa estrutura fica mais agradável, não entra tanta luz, quebra um pouco a luz, e a gente vai falar justamente sobre isso. Olha só, o que é que isso tem a ver com a questão da matemática que eu trouxe para vocês agora? Bom, olha o que ele diz aqui. Ele explica o que é o pergolado, diz que é uma cobertura projetada por arquitetos comumente em praças e jardins para criar um ambiente para as pessoas ou plantas no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. Maravilha. Existe aí a estrutura. Dá para ver na figura direitinho o espaçamento de 30 centímetros de uma viga para outra. Todo mundo está vendo? Quem fez Enem ano passado, quer dizer, ano passado não, esse ano, né? Em janeiro. Quem fez, lembra dessa questão? Queria ver aí se vocês podem... Responde para mim aí. Quem lembra dessa questão? Estava lá na prova do Enem. Muita gente achou bem complicado esse problema, né? E olha só como é que resolve. Vê. Vou ler o problema aqui, já na parte do comando. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros, que é a distância entre as vigas, tá bom? De modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino é a posição vertical do raio solar, meio-dia, aquele Sol bem forte que os raios estão na vertical. Aí, olha só, isso aqui tem que interpretar. Ó. Os raios solares gerem metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. O que é que significa isso? Quando está no meio-dia, a luz penetra completamente na região. À tarde, você já tem raios mais inclinados e a parte coberta de luz vai ser apenas metade da anterior, certo? Olha só o que eu fiz no desenho. Eu aproveitei o desenho e fiz isso aqui. Ó. Vê se vocês concordam comigo. O espaçamento entre uma viga e outra é 30 centímetros, está vendo? Está vendo aí? Ó, eu vi um comentário aqui, ó, Laiane Santana, complicadinha demais, né? Olha agora como a gente vai resolver, Laiane. Vê se você vai mudar de opinião ou não. Seja sincera, tá? Vê se mudou de opinião. Quando o sol da tarde, os raios solares estão mais inclinados e o fato de cobrir metade da área, tem no texto, vocês concordam que a luz solar chega em 15 centímetros? Porque o espaçamento da viga é de 30. Se vai cobrir metade, é só 15 centímetros. Faz sentido para vocês isso? Sim ou não? Massa. Olha só, então, conseguem ver o triângulo perfeitamente? 30, 60 e 90 graus da viga. Aparece ou não aparece o triângulo especial? Isso é nem agora, que aconteceu em janeiro desse ano, tá bom? Olha só, de novo, por que 15 centímetros? Porque o raio vai tocar exatamente na metade. Bom, agora vamos finalizar, né? Triângulo especial, o cateto oposto a 30 é sempre metade da hipotenusa. Sempre, sempre, sempre. Então, se aqui vale 15 centímetros, a hipotenusa vale 30 e o cateto adjacente 15 raios de 3. Lembra? X, 2x, x raios de 3. E aí o Enem pede para você fazer uma pequena aproximação, que é 15 raios de 3. Raios de 3 vale 1,73, que vai dar aproximadamente 26. Olha só o cálculo que a gente fez. Vê como foi rápido. Metade de 30. Olha aí, Stephanie Moraes falou. Muito bom. Se ele desse apenas a medida dos lados, percebeu o padrão? Perfeito, perfeito. Exatamente. Já entrou na vibe certa. Cai ou não cai? Eu não trouxe uma questão de outro lugar, não, tá? Questão do Enem. Todo mundo que vê essa questão lembra, porque ela marca muito, é muito impactante essa figura. Primeiro triângulo, show, tá bom? Agora eu vou trazer um triângulo, outro triângulo especial, que é esse aqui. E vou fazer outra questão do Enem, só que vai ser um pouco diferente. Eu vou explicar, e quem vai resolver essa questão é Wagner, de Geografia, vai resolver comigo. Esse ele nem sabia, eu vou botar ele para fazer agora, tá vendo? Se quiser fazer a revisão de matemática, está convidado também. Viu? Olha só. Triângulo isósceles e obtusângulo. Quem sabe o que é um triângulo obtusângulo? Fala aí para mim. Karen gostou da dica. Dica perfeita. Valeu, Karen. Aproveita essa aqui, que cai muito. Brena também, ó. Cai muito mesmo. Pode procurar. Se não acreditar no que eu estou falando, bota no Google aí. Todas as provas do Enem, você pode abrir, você vai ver um desses triângulos.
Pelo menos um. Essa do já sabe qual é. Essa sacada também existe para o triângulo de 120. Danilo Queiroz, muito bem, Danilo. Cai sim, ó. Triângulo obtusângulo quer dizer que tem um ângulo obtuso, maior do que 90 graus, tá bom? É esse daqui, ó, 120, 30 e 30, certo? Aparece também no Enem? Aparece. E olha o que é que você vai fazer. Se aparecer um triângulo desse, o triângulo isósceles tem dois lados iguais, tá? Sempre, tá? Os lados menores são iguais, x e x, e esse grandão, veja, você não precisa usar, por exemplo, lei dos cossenos para calcular. Só lembra do que eu estou falando. X, x e x raiz de 3. Wagner, vem para cá, que eu vou fazer o teste agora. Aí é bronca. Olha só. Vamos lá. O lado pequenininho, x, o outro x, e o grandão, que é o oposto a 120, é x raiz de 3, beleza? Aprendeu? Aprendi. Vou botar a questão do Enem, preste atenção. Olha o tamanho do texto. Isso aqui dá um medo danado, né? O cara pensa que é geometria analítica, não sei o que, equação de circunferência. Alguém lembra desse problema? Quem lembra desse desenho? Olha isso aí. Estava lá na prova do Enem, em 2017. Ó, uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de uma panela. Esse círculo é a tampa de uma panela, na forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento, apenas de um compasso, cujo comprimento das hastes... As hastes são as perninhas do compasso. O comprimento é de 10 centímetros. Um transferidor, que é para medir o ângulo, certo? E uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado fosse 120. Ó, parece analítica mesmo. Ó. José Humberto lembra, Ayrton lembra, todo mundo lembra, tá? Lembra demais, Maria Clara. Dá para fazer de cabeça, viu? Foi da prova do Enem. Olha só, o ângulo é 120. Mesmo o desenho, porque ele está em perspectiva, a gente acha que ele é meio fechadinho, mas não, o desenho real é 120 graus. A ponta seca, que é aquela que fura o papel, representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A. Olha só o textão. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. O setor de produção vai verificar o tamanho do raio, o raio da circunferência aqui, ó, da panela. O raio é essa medida aqui, ó, BC. É o lado do triângulo que está oposto a 120. Tá bom? Lembra que o tamanho da perninha do compasso é 10, tá? E aí, dependendo do tamanho que ele encontrar o raio, vai escolher um tipo de material. Mais resistente, menos resistente. A pergunta é, qual é o tipo de material utilizado? Bora lá? Volta para o desenho aqui, ó, do compasso. Eu vou fazer um desenho bem legal. Olha aí, Wagner, tua hora, tá? É o momento de fazer teu nome. Faz teu nome, brilha, brilha agora. 120, 30 e 30. Cada perninha do compasso vale 10. Quanto vai ser o raio maior? Rapaz. E aí? 10 raiz de 3. Aí tá certo, tá vendo aí? Certíssimo. Caramba. 10 raiz de 3. Vamos embora. Uou! Mas chute consciente, não. É conhecimento não, foi aí, consciente, né? claro. Aí o Enem eu fiquei tenso, prestando atenção para realmente Agora na acertar. geografia não me pergunta não, tá? Ah, tá massa. Beleza, tá em casa. Não vale a volta não. 10 raiz de 3 a gente vai só aproximar. 10 raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. 1,7 vezes 10 dá quanto? 17. Wagner, 17 o tamanho. Qual é o material que a gente escolhe? Qual é o intervalo que está 17? Está onde? Está entre 0 e 5, está entre 5 e 10, está entre 10 e 15, está entre 15 e 21, está entre 21 e 40. Onde é que está 17? Entre 15 e 21 aí. Entre 15 e 21. Qual a letra? D de dado, 4. Tá vendo aí? Show. Gente, eu acho que vale a pena saber esses triângulos simplesmente por um fato estatístico. Está em todas as edições do Enem, desde o início. Então, vocês responderam. Eu me lembro. Não precisa usar a lei dos cossenos, não precisa usar seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras. Se aparecer esses triângulos aí, se aparecerem os dois, ou se aparecer pelo menos um, usa essa dica que vai fazer muita diferença. E isso vale muito ponto. Beleza? Bom, eu espero ter acrescentado alguma coisa no conhecimento de vocês. Fiquem ligados que tem muito material que a gente vai proporcionar para vocês evoluírem o nível de matemática e principalmente o desempenho na prova do Enem. Vamos ultrapassar a barreira de 800 para quem nunca chegou em 800, para quem já está em 800, ultrapassar a barreira dos 900. E aí vocês vão ter um resultado que vocês nunca tiveram na vida em matemática, tá? E podem contar comigo para ajudar nessa caminhada.